sou Marisa e vamos falar hoje sobre o Livro dos Espíritos, continuando a sequência, iniciando a terceira parte, que é a parte que fala das leis morais. Aí nós vamos ter das perguntas 614 até 648, são 34 perguntas ao todo. Então não vou me ater às perguntas, nós vamos fazer um comentário geral daquilo que o capítulo apresenta. A primeira e a mais importante, o que se deve entender por lei natural? Aí os espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, na verdade, a lei de Deus, ela é perfeita, como Deus é perfeito. Para todos os lados que nós olhemos, nós vamos testemunhar essa perfeição. Seja no lado mineral, seja no lado vegetal, seja no lado animal ou junto à humanidade. Tudo aquilo que Deus criou é perfeito, é imutável, não sofre mudança de um planeta para outro planeta, de uma sociedade para outra sociedade. A lei é única para todos. Na verdade, ela é também eterna. Eternidade é um conceito que é um pouco difícil para nós lidarmos com o significado de eternidade. Sempre existiu e sempre vai existir, porque a nossa inteligência ainda não capta esse tipo de conhecimento. Mas a lei de Deus é eterna, sempre existiu e sempre existirá. Então, tudo que rege a natureza é divino, portanto, é perfeito. Se nós olharmos o tempo, o clima, as águas, as flores, as florestas, o mundo animal de uma maneira geral, nós só nos deparamos com perfeição. Por quê? Porque é Deus que está no comando, sempre. Não aquele Deus que nós talvez tenhamos aprendido, que era representado por uma figura. Eu fui assim, criada ao lado da igreja Nossa Senhora de Lourdes, e no teto da igreja tem um desenho de um Deus magnífico, e com uma cara assim, um jeito austero, de comando, e não é nada disso. Hoje, a evolução do conhecimento traz para nós a dimensão do cosmos. Trilhões, bilhões de planetas, de sistemas solares, que vão dar para nós a dimensão de um Deus que não é o Deus do homem, não é o Deus do planeta Terra, é um Deus que é cósmico, que é onipresente, onisciente, ele está em todas as partes, ele de tudo sabe. E quando nós aprendemos a respeitar a lei de Deus, nós estamos nos aproximando da felicidade.
Então a felicidade é um estado individual, espiritual, que vem de dentro para fora. Ela não é proporcionada por bens físicos, materiais. Ela é proporcionada pela paz interior com a qual nós possamos conviver. Então, onde é que está registrada essa lei? Na nossa consciência. Então, por isso, ninguém é capaz de achar que possa enganar Deus ou os seus representantes através dos espíritos, no nosso caso, Jesus, como gerente espiritual do nosso planeta, se achando muito conhecedor, dono da verdade, que não se submete. Na verdade mesmo, esse dom ou essa inteligência, ela foi programada na espiritualidade. Programada para quê? Para vir servir o bem geral. Então a pessoa não encarna um gênio, ou ela não vem designada de outros mundos mais adiantados, com uma inteligência acima da média aqui no nosso planeta Terra, sem uma missão, sem um objetivo. Mas muitas vezes o objetivo traçado no plano espiritual não se concretiza quando encarnados. Então são os fracassos, são as falhas da vaidade humana, do egoísmo, do orgulho, de se considerar melhor, porque a sua inteligência é superior, porque o seu conhecimento é maior, mas também a sua vaidade, o seu orgulho, a sensação de superioridade, tudo isso é uma falha de comportamento e de compromisso. Então não tem como haver engano, está lá, na nossa consciência. Às vezes a gente julga que vai haver o julgamento final, de um lado os bons, do outro lado os maus, e que eles vão ser separados, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. A doutrina espírita esclarece tudo isso para nós. Ela é uma bênção nesta nossa encarnação. Eu agradeço todos os dias por ter conhecido nesta encarnação a doutrina dos espíritos. Porque ela nos traz explicações lógicas, plausíveis, científicas. Quando o homem está descobrindo, ou acha que esteja descobrindo uma nova tecnologia, um novo recurso, um novo conhecimento, a espiritualidade já domina isso há muito tempo. Então ele tem que vir para servir. Nós só vamos ter paz de espírito, nós só vamos ter consciência tranquila quando nós nos comportarmos segundo as leis que Deus instituiu. Qual seria essa lei? Ela tanto está no mundo físico, na matéria bruta, como ela está no plano espiritual, na vivência de todos nós como espíritos imortais. Vivenciaremos ou vivenciamos, ou já no passado
também tivemos outras experiências que só nos levam a evoluir. A evolução é uma lei natural. Todos os seres evoluem. E muitas vezes nós vamos ter assim a impressão de que o nosso planeta é o único, que a humanidade só esteja aqui, mas não consideramos as diferentes dimensões. A nossa casa espírita está quase repleta, mas ela também está repleta de espíritos que aqui estão presentes e que nós não percebemos. Por quê? Porque estão em outra dimensão. Assim os outros planetas. O mais atrasadinho de toda a nossa jornada planetária da Via Láctea, do nosso sistema solar, somos nós. Todos os outros planetas que constituem o nosso sistema aqui estão à nossa frente. Por quê? Porque nós ainda precisamos do sofrimento, da dor, para entender que estamos infringindo as leis de Deus. Respeito à pessoa humana, respeito aos animais, à natureza, a tudo que está à nossa volta. Olhos que consigam perceber a beleza deste planeta, o planeta azul. Conforme nós caminhamos junto à natureza, seja aqui na nossa cidade, ou seja aqui no Brasil ou no mundo, nós nos deparamos com lugares que parecem paradisíacos, de tanta beleza, perfume, cores, luzes. É uma coisa assim impressionante do ponto de vista da beleza enquanto formação divina. Seja olhando para um bebezinho, seja olhando para o nosso jovem, seja olhando para o adulto, para o idoso, as cordas do nosso coração, elas vibram, porque nós estamos em sintonia com leis divinas, que é a lei do amor. Amemos, vamos dizer assim, seres considerados ou vistos como inferiores. Quando nós enxergamos, por exemplo, no nosso animal doméstico, um espírito tão especial, que ele nos entende, que ele nos olha, que ele nos agrada, que ele sente que estamos tristes e ficam tristes. Na nossa alegria, estão alegres. Então, tudo isso faz parte de um plano divino. E nós somos seres divinos. Deus nos criou para chegarmos um dia à perfeição. A felicidade plena. Aí muitos diriam assim, mas a felicidade num mundo caótico como o de hoje é impossível. Por quê? Para nós sermos felizes, basta nós estarmos em paz, cada um consigo mesmo. Podemos ter dores, podemos estar doentes, física ou emocionalmente,
podemos ter problemas financeiros, o mundo está aí entre guerras e guerras, disputa de poder, ambição desmedida. Mas eu tenho que entrar nessa sintonia. A sintonia do pensamento atrai para nós os nossos iguais. Se nós olhamos para uma flor e nos comovemos, a nossa sintonia vai ser com outros espíritos que também se comovem. Se nós olhamos para uma flor e achamos que ela atrapalha, ela está sujando o nosso quintal, o nosso ambiente, nós vamos sintonizar com espíritos que enxergam a natureza também com esses olhos. Tudo é uma questão de sintonia. Nós podemos estar em meio ao caos existencial, quando nós consideramos o nosso planeta, com tudo que, todas as injustiças e todo o lado comprometedor que ele nos proporciona através do homem e das ações equivocadas, das escolhas erradas que homens fizeram ou estão fazendo. Mas apesar disso, nós temos Deus, nós temos Jesus, que nos governa há bilhões de anos, desde a formação do nosso planeta. Cada um tem o seu santo de devoção, Nossa Senhora, os espíritos de alta hierarquia. Eu achei interessante essa semana, eu estava ouvindo uma palestra em que acontece o seguinte comentário por parte de Divaldo Pereira Franco, que Joana lhe falou, num determinado momento, que Jesus convocou 200 espíritos da aura superior, espíritos perfeitos ou quase perfeitos, que não necessitariam mais reencarnar na Terra por merecimento próprio. E Jesus pediu a eles que eles viessem em socorro da humanidade. Então, 200 espíritos de alta hierarquia iriam encarnar no nosso planeta. Mas desses espíritos, somente um no Brasil. Que a gente sabe, provavelmente, Emmanuel. E aí, na continuidade da explanação, surge a visita de Divaldo ao Papa Francisco. Aquela comunicação fraterna, né? O Papa dá a mão para cada um. E quando ele segurou a mão do Divaldo, ele não soltava. Então Divaldo começou a se sentir assim, incomodado, no sentido que tinha uma fila enorme atrás dele e o Papa ali segurando a sua mão. Aí Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, falou para ele: o Papa Francisco é um dos 200 que reencarnaram no mundo para trazer uma mensagem de paz e de amor. Eu achei tão lindo isso, sabe? A gente tem uma afeição tão grande ao Papa porque ele é um espírito diferenciado, um espírito preocupado com a humanidade, e saber que ele é um dos 200 que vieram lá de outros mundos para trazer um pouco de paz para nós. E nós oramos por ele, né, que está numa situação aí difícil, assim, do ponto de vista da saúde física.
Então, Deus é único para todos. Ama a todos com a mesma intensidade. Dá uma oportunidade para todos recomeçarem e buscarem evolução. Temos que aproveitar a nossa reencarnação. São bilhões de espíritos que queriam reencarnar. E apenas 7 bilhões estão aqui no nosso planeta. Nós somos um deles. Então não tem que deixar para depois. Não tem que deixar. Não, o que eu posso fazer nesse mundo do jeito que ele se apresenta? Eu não tenho poder para mudar as coisas, mas eu tenho o poder de mudar a mim mesma. A minha reforma íntima. De todos os dias eu pensar, será que hoje eu estou melhor que ontem? Será que hoje eu fiz alguma coisa que me chateou? Que depois eu me arrependi? Uma palavra que não caiu bem? Que fez alguém sofrer uma ação? Seja no trabalho, na família, no convívio social? O que eu tenho que fazer? Voltar atrás e pedir perdão. Porque é tão difícil para as pessoas se desculparem, seja de uma mínima coisa, ou seja de existências comprometidas, regidas pelo ódio, pelo rancor. Eu tenho que aprender a me desculpar. Toda vez que a minha consciência coloca alguma coisa ali maquinando que está me transtornando, mexendo com a minha paz, toda hora eu volto a pensar naquilo. Vamos resolver agora. Não vamos deixar para a próxima encarnação. Quem assistiu ao filme Os Mensageiros viu que aquele espírito que se perdeu enquanto médium, porque ele negociou, ele vendia o que ele via, né? o que a mediunidade lhe trazia, quanto tempo ele ficou no mundo trevoso, no mundo do mal, simplesmente porque ele se negava a pedir perdão. Então, lá no final do filme, depois de muito tempo, das tentativas que Aniceto fez para trazê-lo, ele vai pedir perdão. E aí, então, ele é retirado daquelas trevas, daquele mundo sujo, aquele mundo escuro, e é trazido para o mundo da luz, simplesmente porque ele aceitou pedir perdão por ter errado na condução que ele fez para a sua vivência mediúnica. Então, sempre é tempo de nós retomarmos, de nós reconhecermos. Nós somos especialistas em arrumar desculpas para o nosso comportamento. A culpa é do outro. Ele que me provocou, ele que falou, ela que disse, e assim por diante. Sejamos honestos com a nossa consciência, peçamos ajuda espiritual. O grande condutor das nossas ações, através da prece,
me ajude a resolver esse problema de família, esse problema de trabalho, a me aproximar do meu filho, da minha filha, a tentar entender o meu neto ou neta, ou vice-versa, a gente tentar entender os pais, os avós. Tudo é sintonia. A gente chama de lixo mental, quando alguma coisa fica lá rodando na nossa cabeça e não se resolve. Tira o nosso sono, tira o nosso conforto de estar bem. Não temos que entrar na vibe de uma sociedade doente. Pelo contrário. Quando foi perguntado aos espíritos se nós deveríamos, de alguma forma, reagir, ou se nós deveríamos nos constranger, quando foi perguntado qual a ação que nós poderíamos tomar, é a escolha pelo caminho do bem. Toda vez que nós estivermos sintonizados com o bem, nós estamos próximos de Deus e podemos sentir a paz interior. Toda vez que nós nos afastamos das leis perfeitas de Deus, nós sofremos. Nós precisamos reencarnar, precisamos recomeçar. Então, já que nesta encarnação nós tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina dos Espíritos, que nos explica tantas coisas. Olha, aqui nós estamos na pergunta 614 e ela vai até 648 neste capítulo. Se nós temos a oportunidade de conviver com esse conhecimento, de compreender, de evoluir do ponto de vista da inteligência, nós temos que aplicar essa inteligência a nosso favor e em favor do próximo. Aí foi perguntado: basta não fazer o mal? E os espíritos responderam: não. Além de não praticar o mal, nós temos que nos aproximar de praticar o bem. Então, que cada um de nós, que possamos conversar com o nosso eu espiritual, buscar de fato as nossas imperfeições e tentar de alguma forma reconduzir o nosso comportamento, as nossas escolhas, os nossos sentimentos. Essa é a nossa oportunidade de conhecermos a paz espiritual. E quem conhece a paz espiritual está com a mão da felicidade. E que Deus nos ajude nessa nossa busca e nesse nosso amor pelo próximo, por todos. Um dia nós chegaremos lá. Que nós vamos amar o nosso próximo do mesmo jeito que nós amamos os nossos filhos, os nossos familiares. Nós vamos chegar lá. Que Deus nos abençoe. Muita paz.